Bom, hoje nós vamos falar sobre genes ligados, que é uma coisa diferente do que os experimentos que Mendel tinha realizado, né? Então, vou falar um pouquinho sobre isso com vocês, vou apresentar o nosso slide, tá? Para a gente poder discutir esse assunto. Vocês estão vendo os slides? Sim. Então tá. O assunto, então, hoje chama-se ligação gênica. A gente fala ligação gênica toda vez que nós formos trabalhar com dois genes que são responsáveis por características diferentes e que estão localizados no mesmo cromossomo. Tá? Então, diferente de Mendel, que trabalhava com genes localizados em cromossomos diferentes e não homólogos, desta vez nós vamos trabalhar com genes que estão localizados num mesmo cromossomo. Então, a gente fala que esses genes estão ligados, porque eles estão numa única estrutura física, né, que é um cromossomo. Então, a gente chama de genes ligados ou linkage. Por estarem no mesmo cromossomo, eles não atendem às premissas da segunda lei de Mendel. Eles não vão se segregar independentemente, porque eles não são independentes, eles são dependentes um do outro, porque estão na mesma estrutura. No estudo de genes ligados, é importante um evento chamado de crossing over, que vocês devem ter visto lá na citologia, ou permutação, ou troca de pedaços, né? Então, a incidência de crossing over nesse cromossomo, né, principalmente nesta região em que estão os dois genes que a gente vai estar estudando, é fundamental para a variabilidade genética da formação dos gametas, né? E aí eu vou explicar para vocês um pouquinho mais para frente. Então, crossing over ou permuta é a troca de partes entre cromossomos homólogos durante a meiose, e é um dos principais fontes de variabilidade genética. Na realidade, ela só reorganiza a formação de gametas, ela não traz novos alelos, novos genes, né? Então, o que aconteceu foi que Mendel trabalhava considerando que cada característica que ele estudou estava num cromossomo diferente. Mas, com o tempo, foi mostrado que o número de genes que nós temos é muito, muito, muito maior que o número de cromossomos que a pessoa apresenta no seu genótipo. Para Mendel, que trabalhava a segregação independente, dois ou mais genes que não são alelos um do outro, eles se segregam, se separam independentemente para a formação do gameta. Mas isso só é uma verdade se esses genes alelos, eles estão localizados em cromossomos diferentes. Se está localizado no mesmo cromossomo, para formar gametas diferentes, ou ir para gametas diferentes, só se esse cromossomo quebrasse, né? No caso de genes ligados, a quantidade de gameta e, portanto, a frequência da descendência apresentarão uma porcentagem diferente daquela que é proposta para o cruzamento de dois heterozigotos na segunda lei de Mendel, que é 9:3 para 3:1. Então, no cruzamento entre dois heterozigotos de genes ligados, nós não vamos encontrar essa proporção fenotípica de 9:3 para 3:1. Quem é que fez esse trabalho, né? Como é que foi que isso aconteceu? Tem um pesquisador chamado Thomas Morgan e os seus colaboradores, né? Eles trabalhavam com a drosófila, que é a mosquinha da fruta, que é essa mosquinha que está aqui. E eles estavam realizando o cruzamento para estudar as características, a distribuição das características desta mosquinha da fruta para a sua prole, né? E quando eles começaram a estudar dois ou mais pares de genes, eles verificavam que nem
todas as características obedeciam à segunda lei de Mendel. Algumas características, sim, eles encontravam, proporção de 9 para 3 para 3 para 1. Mas eles olhavam, outros falavam assim, não, mas isso aqui não está segregando independentemente. E eles continuaram e aprofundaram seus estudos e perceberam, então, que esses genes que não se comportavam como a segunda lei de Mendel, eles se encontravam em linkage ou se encontravam ligados no mesmo cromossomo. Isso foi em 1926, 1927, esse trabalho, né? Lembrando que o trabalho de Mendel, ele foi redescoberto nos anos de 1900. Então, qual foi o experimento que deu esse insight de que os genes poderiam estar no mesmo cromossomo para Morgan e seus colaboradores? Eles estavam estudando o cruzamento de moscas selvagens de corpo cinza e asas normais, que é a característica dominante, né? Ele chamou o corpo cinza de PP, pesão, e asas normais de vesão. E eles estavam estudando moscas mutantes, que apresentavam um corpo preto, pezinho, e as asas curtas, vezinho. Então, quando ele cruzava o dominante das duas características com o recessivo nas duas características, eles encontravam 100% de moscas de corpo cinza e asas normais heterozigotas, que era o que Mendel encontrou, então estava tudo beleza até aqui, né? O problema foi que eles cruzavam a mosca heterozigota com recessivo. E eles deveriam encontrar a proporção de 1 para 1 para 1 para 1. Ou seja, uma mosca selvagem de corpo cinza e asa normal, para uma mosca selvagem de corpo cinza e asa curta, para uma mosca selvagem de corpo preto e asas normais, para uma mosca selvagem de corpo preto e asa curta. Percebe que eu estou falando cruzamento do heterozigoto com um homozigoto recessivo, e não heterozigoto com heterozigoto. Né? Se fosse heterozigoto com heterozigoto, a proporção seria de 9 para 3 para 3 para 1. Né? Mas aqui ele estava cruzando um heterozigoto com um homozigoto recessivo. E ele não encontrava proporções iguais, né, de cinza e asa longa, cinza e asa vestigial, preto e asa longa, preto e asa vestigial. Ele encontrava a proporção dessa forma aqui, 41,5% de moscas com corpo cinza e asa longa. 45 como o indivíduo, como o pai, né? Que é aqui, corpo cinza e asa longa, né? O mesmo fenótipo do pai. 41,5% de mosca com corpo preto e asas vestigiais, exatamente igual ao recessivo, que é corpo preto e asa curta ou asas vestigiais, como são chamadas, né? Então ele encontrava a maior proporção iguaizinho os pais, né? O dominante aqui, mesmo que seja heterozigoto, e o recessivo, totalmente recessivo. Então, esses apresentavam maior proporção, em proporções muito semelhantes. Depois, eles encontravam 8,5% de moscas com corpo preto e asa longa, ou seja, a primeira característica recessiva e a segunda dominante, e 8,5% de moscas com corpo cinza e asa vestigial, que é a primeira característica dominante e a segunda característica recessiva. E eles deveriam ter encontrado 25%, 25%, 25% e 25% de acordo com o experimento de Mendel, né, quando cruzavam um heterozigoto com um homozigoto recessivo. Mas não era isso que eles achavam, né? Então, eles fizeram uma série de estudos, inclusive, como Mendel, incluindo a estatística aí, para provar que, na realidade, o que eles estavam observando eram genes ligados, né? Então, genes ligados quando 2 ou mais genes estão localizados no mesmo cromossomo. E por conta disso, eles não sofrem uma segregação independente, e eles permanecem juntos para formar os gametas. Então, o que acontece? Aqui eu estou mostrando um exemplo de um cromossomo, só que só estou usando uma cromátide, tá? Eu não estou usando as duas cromátides, porque só para não encher a foto de desenho, né? Então, eu tenho um cromossomo
que tem o gene azão bezão, e o homólogo dele, azinho bezinho. Na hora de formar os gametas, um cromossomo vai para um gameta e outro cromossomo vai para o outro gameta, né? Na realidade são 4, porque como eles têm as cromátides irmãs, aí a outra cromátide irmã vai para um gameta e a outra cromátide irmã vai para o outro, formando 50% de gametas azão-bezão e 50% de gametas azinho-bezinho. Né? Então esses genes estão ligados, né? Por isso que eles viam como resultado uma proporção bem grande de indivíduos iguaizinhos dos pais, mais do que indivíduos diferentes, né, dos pais. Então, ele chegou à conclusão, olha, está acontecendo isso, os alelos estão indo juntos, o azão está caminhando sempre junto com o bezão, e o azinho caminhando sempre junto com o bezinho, porque eles estão em cromossomos homólogos. Lembrando que esse cromossomo veio do pai e esse cromossomo veio da mãe, né? Para formar o nosso parzinho de cromossomo, como vocês devem ter visto no cariótipo. Então, a quantidade de gametas, né, a frequência da descendência, vai apresentar uma diferença em relação àquilo que Mendel viu, né? E os gametas que vão ser formados, vou voltar aqui, não vai ser um total, né, de 100% só de azão-bezão e azinho-bezinho, ou seja, 50% de azão-bezão e 50% de azinho-bezinho, porque pode ser que nesses gametas ocorram o crossing over, que é a troca de pedaço de cromossomos homólogos. Olha aqui, o que é que pode acontecer? Então, eu estava usando a representação essa daqui, né? Os cromossomos com uma cromátide só. Azinho, bezinho e azão, bezão. É isso aqui que a gente estava vendo no esquema anterior. Mas a gente tem que lembrar que esses cromossomos têm 2 cromátides, né? A gente só vai representar sempre assim, só com uma, mas vocês têm que trazer na cabeça que ele tem 2 cromátides. E, em algumas vezes, não são em todas as células que vai formar os gametas, mas em algumas células ocorre esse fenômeno chamado de crossing over, né? Então, o cromossomo quebra o seu pedaço e se junta com o cromossomo homólogo. Isso forma um ponto de junção chamado de quiasma, que é bem onde eles se ligam. E aí eles trocam o pedaço na primeira divisão meiótica. Então, na primeira divisão, cada cromossomo homólogo vai para uma célula, e olha só, aqui ele vai ter um cromossomo com uma cromátide azinho, bezinho, e com uma cromátide azinho, bezão, que foi esta cromátide que fez o crossing over. No outro cromossomo, ele vai para outra célula, e aqui ele vai ter uma cromátide azão, bezão, e uma cromátide azão-bezinho, que é onde foi feito o crossing over, onde eles trocaram o pedacinho. Na segunda divisão meiótica, vai separar essas cromátides irmãs para formar sempre 4 gametas. Então, aquela parte que não houve crossing over, a gente chama de combinação parental, que é igualzinha que veio dos pais. Então, essa aqui é o azinho-bezinho, normal, e essa aqui é azão-bezão, normal. Então, esses dois são exatamente o que vieram dos pais. E nós vamos ter também metade dos gametas que são os recombinantes, que são aqueles que sofreram um crossing over. Então, ao invés de ser azinho-bezinho, né, ele vai ser azinho-bezão, e este aqui, ao invés de ser azão-bezão, vai ser azão-bezinho. Então, quando ocorre crossing over, nós vamos formar gametas parentais, que são iguaizinhos o que estava lá no pai dele, na mãe dele, o azinho bezinho da mãe e o azão bezão do pai, e vamos formar gametas recombinantes. Por isso que quando a gente olha lá no resultado do trabalho de Morgan, os descendentes iguaizinhos os pais estavam em maior quantidade que os descendentes que eram diferentes do pai e da mãe. Né? Porque, mesmo que ocorrer crossing over, que são numa minoria de células, ainda assim vai formar combinação parental.
Mas, juntando essa combinação parental com todas as outras células que formaram um gameta e não sofreram crossing over, e que vão formar sempre a combinação azinho-bezinho com azão-bezão, neste caso, então nós vamos ter um grande número de gametas parentais, metade azinho, bezinho, metade azão, azão, bezão, e um pequeno número de gametas recombinantes, sendo metade deles azinho, bezão, e metade deles azão, bezinho. Então, sempre nós vamos ter uma maior quantidade de prole parentais, ou seja, aquelas que apresentam característica como dos seus pais. Aqui só mostrando que o crossing over ele é um fenômeno que ocorre nas células, né, mostrando que pode acontecer num único lado, dos dois lados a gente chama de tétrade, em vários outros pontos, né, que é uma fotografia de um cromossomo fazendo crossing over em vários pontos dele, né, então essas trocas, essas permutas ocorrem na nossa célula. É um sistema, é um evento importante e que ocorre sempre. Mas assim, nem todas as células farão crossing over, né? Então nós temos lá, imagine vocês, milhares de células formando gametas, algumas fazendo crossing over e outras não. Né? Então, quando não houver crossing over entre os genes de estudo, a gente fala que a ligação fatorial é completa ou a gente chama de linkage total. Não há crossing over e os gametas formados só são gametas parentais. Não haverá recombinação. Nós não teremos gametas recombinantes, nós só teremos gametas parentais. Então, ao final da gametogênese, da formação de gametas, só gametas parentais serão formados. Então, aqui mostrando um exemplo de um linkage total, de uma ligação fatorial completa, em que não há crossing over. Então, aqui nós temos um par de cromossomos que tem o gene azão-bezão e esse outro azinho-bezinho. Né? Na primeira divisão meiótica, eles se separam sem haver crossing over. Então, na meiose 2, eles separam as cromátides irmãs, nós vamos ter 50% de gametas parentais azão-bezão e 50% de gametas parentais azinho-bezinho. Por que eu chamo esses gametas parentais? Porque eles são iguaizinhos que vieram da célula precursora dos gametas, né? Ou da ovogênese, oogônia ou da espermatogônia, né, que é a célula que dá origem aos gametas. Então, como eles são iguaizinhos, azão-bezão aqui em cima, azinho-bezinho aqui em cima, eles são chamados de gametas parentais. Não há recombinação após a primeira divisão, né, porque não houve crossing over, e todos os gametas são parentais. São chamados de parentais porque são iguaizinhos à célula precursora, ou oogônia ou espermatogônia, ou grão de pólen também, né? É o mesmo raciocínio para as plantas. A ligação fatorial incompleta ou linkage parcial é quando ocorre crossing over. Né? Então, nesse caso, nós vamos ter gametas parentais e gametas recombinantes, diferente da ligação fatorial completa, que eu só tinha gametas recombinantes. Então, né, no processo final, nós vamos ter esses dois tipos de gametas na formação. Então, como é que ela ocorre? Então, eu tenho aqui a ovogônia ou a espermatogônia, né? Que tem um par de cromossomos, sendo um azão-bezão, outro azinho-bezinho. Na primeira divisão meiótica, ocorre a recombinação, porque ocorreu o crossing over, né? Então, ele vai ficar uma cromátide azão-bezão, outra cromátide azão-bezinho. Uma cromátide azinho-bezão e uma cromátide azinho-bezinho. A segunda divisão meiótica vai separar os cromossomos homólogos. A primeira divisão vai separar os cromossomos homólogos e a segunda divisão vai separar as cromátides irmãs. E quando separar as cromátides irmãs, nós teremos 50% de gametas parentais aqui, ó, azão-bezão e azinho-bezinho, que são iguais à da célula precursora. E 50% de recombinantes, que são os gametas diferentes dos pais.
né? Então, aqui é azão Bzinho, veja bem que não tem nenhum azão Bzinho aqui, e azinho Bzão, que também não tem. Eles surgiram da recombinação, que foi fruto de um crossing over, né? Então, toda vez que tem linkage parcial, a ligação incompleta, nós teremos a formação de 50% de gametas recombinantes, frutos de uma crossing over, e 50% de gametas parentais, que são aquelas cromátides que não fizeram crossing over. Então, na herança de genes ligados, a frequência dos gametas vai depender da taxa de recombinação ou, né, da porcentagem de crossing over que ocorreu na célula. Os gametas parentais, eles sempre serão formados, mesmo que ocorra crossing over, né? E os gametas recombinantes vão ser formados em menor quantidade, porque nem todas as células farão crossing over, por isso eles aparecerão sempre em números mais baixos. Então, quando você olhar a formação de um gameta e ver gametas com quantidade mais baixa do que outros, esses são os recombinantes, tá? A taxa de recombinação é expressa em porcentagem. E ela vai corresponder à soma dos gametas recombinantes que foi formado na gametogênese. Então, vamos exemplificar isso aqui na prática, tá? Então, vamos resolver esse problema juntos aqui. Considere que existe 100 células germinativas de uma determinada espécie que vão entrar em meiose. E que essas células tenham os seguintes genótipos. Um cromossomo tem azão Bzão, e outro cromossomo tem azinho Bzinho. Nós estamos lembrem sempre vocês que nós representamos com esse tracinho, mas o cromossomo tem 2 cromátides cada uma. Nós só representamos uma que fica mais fácil para a gente visualizar. A primeira questão. Quantos e quais são os gametas formados por essas 100 células, supondo que não houve permutação ou crossing over na meiose? Então, não aconteceu o crossing over, né? Então, o que nós vamos ter? Bom, nós temos que pensar a primeira coisa. Quando uma célula entra em meiose, ela vai formar 4 gametas. Então, se nós temos 100 células, formarão 400 gametas. Beleza? Então, essa é a primeira coisa. Eu vou ter como resultado 400 células, 400 gametas. Mas não houve crossing over, né? Então, se não houve crossing over, 50% dos meus gametas serão parentais e 50% dos meus gametas, 100% dos meus gametas serão parentais, né? 50% de um tipo parental, azão Bzão, e 50% de outro tipo, que é o azinho Bzinho. Então, eu vou formar, né, lembrando das 4 células, 100 células azão Bzão, mais 100 células azão Bzão, que é a separação das cromátides irmãs. Vou formar 100 células azinho Bzinho, mais 100 células azinho Bzinho. Então, nós vamos ter 200, serão formados 200 gametas azão Bzão e 200 gametas azinho Bzinho, ou seja, 50% de cada um. Né? Então, aqui nós formamos gametas sem crossing over, simplesmente as cromátides se separaram sem trocar pedaços, beleza, formamos então só gametas parentais, 50% igual um dos pais, azão Bzão, 50% igual o outro pai, azinho Bzinho. Pronto, esse é a formação de gametas parentais. Na letra B desse exercício, desse problema, ele nos pergunta assim, olha, quantos e quais são os gametas formados por essas 100 células, supondo que 20 delas apresentam permutação na meiose? Ou seja, 20% das células estão fazendo crossing over, né? Então, aqui já é diferente. Das 100 células, 20 vão fazer divisão celular. E as outras 80, 20 vão fazer crossing over. E as outras 80 não farão. Então, como é que a gente chega a esse resultado? Bom, 20 células vão fazer meiose com permutação, ou seja, com crossing over. Como cada célula que entra em meiose forma 4 gametas, então nós teremos 80 gametas ao final destas meioses, né? Então, eles vão fazer a troca de pedaço.
numa das cromátides só. Lembram que a outra cromátide que não aparece aqui, ela não é feita crossing over, ela permanece igual. Então, nós vamos ter 20 gametas azão-bezão, que é aquela cromátide que não fez crossing over, 20 gametas que não farão crossing over do outro cromossomo, que é o azinho bezinho, 20 gametas que vão fazer crossing over, então eles são azão, formado pelo crossing over, azão bezinho, e 20 gametas formado também pelo, que é o outro parzinho do crossing over, azinho bezão, né? Vocês podem fazer, lembrar, sempre lembrando que são 80 células e cada gameta formado será formado na mesma quantidade, por isso é 20, 20, 20, 20 para dar 80, né? Então aqui nós temos gametas parentais deste crossing over, que é a outra cromátide que não trocou pedaço, e 50% de gametas recombinantes, que são aqueles que fizeram crossing over. Então 40 parentais, 40 recombinantes nestas 20 células que fizeram crossing over, que formarão 80 gametas. Está aqui os 80 gametas. 80 células, né, daquelas 100, não farão permutação. Como cada célula forma 4 gametas, formarão 320 gametas. Só que aqui é mais fácil, porque não tem crossing over. Então, são 80 gametas azão-bezão, 80 azão-bezão, né? Porque aqui são 160, que é metade de 320. E 80 azinho-bezinho, 80 azinho-bezinho, também são 160, metade de 320. Nós formaremos 100% gametas parentais, sendo 50% azão-bezão, 50% azinho-bezinho, não houve crossing over, cada célula formando 4 gametas. Qual é o total de gameta? Bom, então nós vamos ter que contar. Azão, bezão são os parentais. Nós temos 160 aqui, mais 20 gametas azão, bezão. Então, 180 azão, bezão. Gametas azinho, bezinho. 160 gametas azinho, bezinho aqui, mais 20 gametas azinho, bezinho aqui. 180 gametas. E nós temos agora os recombinantes, esses são os parentais. Os recombinantes, 20 azão, bezinho e 20 azinho, bezinho. Então, percebam novamente que os gametas parentais, eles são em maior quantidade que os gametas recombinantes, né? Opa, desculpa aqui. Então, eles são maior que os gametas recombinantes. Né? De 400 células que foram formadas, 360 são parentais e 40 são recombinantes. Aqui uma coisa engraçada para vocês notarem. 20 delas fizeram crossing over, né? Oh, meu Deus, toda hora está mudando. 20 delas, das células, fizeram crossing over. Então, 20 em 100 são 20%. Então, 20% das células fizeram crossing over. 40 foram o resultado de recombinação, desses 20% que fizeram crossing over. 40 em 400 são 10%. Então, toda vez que a célula fizer crossing over, metade daquela porcentagem de crossing over é que vai ser a quantidade de gametas recombinantes, né? Então, se eu tenho 400 células, 100 células, 20% fez meiose, 10% serão os gametas recombinantes, né? Então, sempre assim. Então, isso quer dizer que nós nunca teremos num indivíduo 100% de gametas recombinantes, porque supondo que 100% das células dele faça crossing over, só 50% de gametas serão recombinantes, os outros 50% são parentais. Por que isso? Porque só uma cromátide faz crossing over com a cromátide do outro cromossomo homólogo.
outras duas cromátides que fica fora do meio, né, da onde esses cromossomos se tocaram, elas não fazem crossing over, elas ficam livres e formarão os gametas parentais, né? Então, a taxa de recombinação é a metade do número de crossing over que foi feito, sempre. Eu sempre vou formar metade do número de gametas recombinantes da porcentagem de crossing over que a célula fez. Só para a gente comparar, então, o dihibridismo com linkage, aqui uma representação do dihibridismo em cromossomo, né? Então, nós temos o cromossomo, o parzinho de cromossomos homólogos, azão, azinho, e outro par de cromossomos homólogos, bezão e bezinho. Então, são dois pares, de maneira que esses pares se combinam aleatoriamente para formar os gametas. Então, para um gameta, pode ir azão e bezão, enquanto que o outro vai azão, bezinho. Um gameta pode ir azinho, bezão, enquanto outra célula vai mandar para o gameta azinho, bezinho. E isso não tem um direcionamento, portanto, as probabilidades são iguais para formar um gameta azão, bezinho, azinho, bezão e azinho, bezinho. Então, eles podem ir para cromossomos opostos, para células opostas, com a mesma probabilidade. Então, não há vantagem para o azão ficar sempre junto com o bezão e nem com o azinho ficar sempre junto com o bezinho. Então, todos os gametas serão formados na mesma proporção. No linkage, não. No linkage, nós vamos formar gametas parentais e gametas recombinantes. Gametas recombinantes são formados se houver crossing over. E eles são formados na metade do percentual das células que fizeram crossing over. Né? Se eu tenho 20% de crossing over, 10% de gametas recombinantes. Se eu tenho 30% de crossing over, 15% de gametas recombinantes. Se eu tenho 100% de células fazendo crossing over, 50% de gametas recombinantes, né? E 50% de parentais. Então, por quê? Porque só uma cromátide do cromossomo é que faz crossing over. A outra cromátide, que não está aparecendo aqui, fica intacta. Então, sempre vai ser formando gametas parentais. Aqui mostrando o experimento de Morgan, né? Ele cruzou a mosca de corpo cinza e asas normais com a mosca pretinha de asas vestigiais ou asas curtas, né? Então, formou o heterozigoto perfeito, conforme esperado pelas leis de Mendel, 100% de moscas de corpo amarelo e asa normal, né? Então, tá aqui, corpo amarelo e asa normal. E ele fez um cruzamento teste, ele pegou esta mosca heterozigota e cruzou com uma recessiva, igualzinho um dos pais, né? Pezinho, pezinho, vezinho, vezinho. Essa mosca heterozigota ela vai formar 4 tipos de gameta: pezão, vezão, pezão, vezinho, pezinho, vezão, pezinho, vezinho. Igualzinho o que a gente fazia nas leis de Mendel. Só que agora ele não vai formar 25% desse, ou 1 para 1 para 1 para 1. Não vai formar assim, porque a proporção de gametas vai depender da quantidade de crossing over que foi feito nas células. O indivíduo homozigoto recessivo, com crossing over, sem crossing over, ele vai formar sempre o mesmo gameta, pezinho, vezinho, porque ele não tem variabilidade aí, né? Os 2 cromossomos dele são pezinho, vezinho, pezinho, vezinho. Então, não tem outra coisa para formar. Então, na hora de fazer esse cruzamento, né, depois desse cruzamento, ele encontrou 41,5% de mosca pezão, pezinho, vezão, vezinho, ou seja, corpo cinza e asa normal, 41,5% de moscas pretas com asa vestigial, que são iguaizinhas aos pais. Lembra? Os parentais. Se são iguaizinhos aos pais, esses indivíduos são chamados de parentais. E ele encontrou 8,5% de mosca de corpo cinza e asa vestigial. Olha só, o corpo dessa mãe e a asa deste pai. E 8,5% de corpo deste pai e asa dessa mãe. Então, percebam que eles são a recombinação de uma característica da mãe com uma característica do pai. Né? Então, esses são os recombinantes. E eles aparecem
em menor quantidade, 8,5 cada um, né? Diante disso, qual é a porcentagem da prole originada da recombinação dos gametas? Bom, 8,5 mais 8,5, a resposta é 17%. Então, 17% são os recombinantes. Aí, se perguntasse, qual foi a porcentagem de crossing over? Olha, a porcentagem de crossing over forma metade dos recombinantes. Então, metade dos recombinantes está aqui, 17%. Então, se 17% é metade do número de crossing over, 34% das células desta mosca fizeram crossing over para formar metade, ou seja, para formar metade, ou seja, 17% de recombinantes. E desses 17%, metade é cinza de asa curta e a outra metade é preto de asa longa, né? Metade para cada um. Ok? Então, são 17% de recombinantes e 34% de crossing over, né? Porque a quantidade de crossing over é metade dos recombinantes que foram formados. Alguma dúvida? Tá tranquilo, professora. Então tá. Então, nos genes ligados, eu estou mostrando sempre para vocês azão, bezão, azinho, bezinho, né? Na realidade, nem sempre é o azão com bezão. Às vezes eu posso ser fruto de uma recombinação. Então, ao invés de eu ter azão, bezão, eu posso ter azão, bezinho, né? Então, a gente não vai mais poder representar os genótipos de genes ligados como a gente fazia nas leis de Mendel, azão, azão, bezão, bezão, azão, azinho, bezão, bezinho. Nós temos que mostrar como é que eles estão no cromossomo. Então, se o indivíduo é azão, bezão, azão, azão, bezão, bezão, ele vai ter num cromossomo azão, bezão, barra, no outro cromossomo azão, bezão, tá? A mesma coisa se for, aqui era até para ser azinho, bezinho. Se for azinho, bezinho, azinho, bezinho, deixa eu só modificar aqui para ficar correto. É o corretor que acaba, aí ó, mudando. Mas, gente, ele não vai. Engraçado. Peraí só um minutinho. Vai de um jeito, vai do outro. Lembrando que lá nos slides vai estar errado aí, tá? Mas aqui na aula está correto. Se o indivíduo, então, é azinho, bezinho, então, num cromossomo ele vai ter o azinho, bezinho, barra, azinho, bezinho do outro. Então, esta é a representação que nós vamos usar a partir de agora em genes ligados. Se o indivíduo for heterozigoto, para o heterozigoto, existem duas conformações. Uma chamada cis, quando um cromossomo tem os dominantes, azão, bezão, e o outro recessivo, azinho, bezinho, que são todos os exemplos que nós vimos até agora. E também ele pode ter uma configuração trans, que é quando ele tem num cromossomo um azão e um bezinho, e no outro cromossomo um azinho e um bezão. Ele continua sendo azão, azinho, bezão, bezinho. Só que agora a configuração dele vai estar um pouquinho diferente. Num cromossomo azão, bezinho, num outro cromossomo azinho, bezão. Então, e eles têm nomes, né? Toda vez que for dominante de um lado e recessivo do outro, a formação é chamada de cis. Quando for um dominante e um recessivo e um dominante, é chamado de trans, tá? Então, são duas posições. Posição cis aqui representada, um cromossomo azão, bezão, e o outro cromossomo azinho, bezinho. Então, são dois dominantes num cromossomo e dois recessivos no outro cromossomo. Posição trans, né?
um dominante com um recessivo, azão bezinho, e um recessivo com um dominante, azinho bezão, num outro cromossomo. Então, cis e trans, tá? Não pode esquecer, e isso é muito importante. Só vamos ter isso no heterozigoto, porque os homozigotos são iguais e não tem problema. Eles são iguais, então não interessa. Não tem variabilidade, não tem como você ter uma diferença dos gametas. Então, aqui, né, só para a gente testar, nós temos a posição cis, azão bezão e azinho bezinho, né, são 2 cromossomos, um lado só os dominantes e o outro lado só os recessivos. E na posição trans, 2 cromossomos, um lado um dominante com recessivo e o outro lado um recessivo com dominante. Então, suponha que um organismo de híbrido, azão azinho, bezão bezinho, em meiose, e que esse de híbrido tenha produzido 1000 gametas, né? Então, quais são esses resultados? Então, o primeiro resultado, se fosse um indivíduo com alelos diferentes, né, em situação diferente, em cromossomos diferentes, seriam 250 indivíduos azão-bezão, 250 indivíduos gametas azão-bezinho. 250 indivíduos azinho-bezão, 250 indivíduos azinho-bezinho. Como resultado 2, eles encontraram, em um outro indivíduo, azão-bezão 350, azinho-bezinho 350, azão-bezinho 150, azinho-bezinho 150. Lembra que a gente está olhando que a gente sempre falou que aqueles que aparecem em número menor são os recombinantes, né? E no terceiro resultado, azão bezinho 320, azinho bezão 320, azão bezão 180, azinho bezão 180. Então, aqui, aquele que aparece em porcentagem igual, 250, 250, 250, 250, a gente fala que é o que Mendel espera, né? Então, eles não são genes ligados, eles estão em cromossomos diferentes, e é um experimento de Mendel. Né? Então, é um dihibridismo. Quando eu estou olhando aqui, azão-bezão 350 e azinho-bezinho 350, eu estou dizendo que esses dois são os parentais. Azão-bezão junto e azinho-bezinho junto. Então, se esses são os parentais, eu posso afirmar que os genes estão ligados na posição cis, né? Que são os parentais, azão-bezão e azinho-bezinho. Eles apresentam em maior quantidade. E azão bezinho e azinho bezão foram frutos de crossover, de permutação, de troca. E eles, então, são os recombinantes. Nesse outro, nós vamos olhar sempre aqueles que apresentam maior quantidade. Azão bezinho, 320, e azinho bezão, 320. Então, esses são os parentais. Se eles são os parentais, olha lá, azão bezinho e azinho bezão. Então, a configuração é trans. Nós temos um dominante com um recessivo com um dominante. Azão, bezão e azinho, bezinho só aparecem porque houve crossover, por isso que eles aparecem em menor quantidade. Então, esse terceiro caso aqui, os genes estão ligados em posição trans. Então, sempre observem aqueles que aparecem em maior quantidade. Esses são os parentais. Então, é esses que vão dizer se a posição é cis ou trans. Como aqui, o maior número de gametas foi azão, bezão e azinho, bezinho, ou seja, 2 dominantes e 2 recessivos, a posição é cis. Aqui, como o maior número de gametas que apareceram foi azão, bezinho e azinho, bezão, a posição é trans. Beleza? Sim. Ótimo. Essa taxa de recombinação que a gente está vendo, ela foi utilizada para dizer a distância que um gene está de outro dentro de um cromossomo. Porque não tem régua que meça um cromossomo. Ele é uma estrutura muito pequena. Então, eu não vou ter régua, não vou ter nada. Então, a única coisa que restou aos pesquisadores é usar a taxa de crossover ou o número de recombinantes, na realidade é um número de recombinantes, né, para
dizer a distância que um gene está de outro, de um cromossomo. Então, se a taxa de crossing over que ocorrer entre os cromossomos formar 1% de gametas recombinantes, eu vou dizer que esses alelos, né, o Azão e o Bzão, estão distante uma unidade de recombinação ou um organídeo, que é uma homenagem a Thomas Morgan, né, dentro do cromossomo. Então, se eu formei 1% de gametas recombinantes, 1 é a distância entre um alelo e o outro dentro de um cromossomo. Tá? Então, é o número de recombinantes que vai me dizer a distância em que esses cromossomos estão. E aí eu posso fazer a descrição do posicionamento de vários genes ao longo do cromossomo, tendo como base a recombinação gênica, o número de gametas recombinantes que surgem. E essa distância, ela precisa de unidade, não é centímetro, não é metro, a gente chama de unidade recombinante, que é o mais comum, e morganídeo, ou morganídeo, que é uma unidade em homenagem a Thomas Morgan, que era mais antiga, né? A gente quase não usa, a gente prefere usar unidade de recombinação, ou unidade recombinante. Então, é aqui, ó. Eu tenho um cromossomo que tem vários genes, então eu tenho a região que separa o gene A e B, e a região rosa que separa o B e o C. A região verdinha que eu estou colocando aqui separa o A do C, né? Então, vocês vejam que tem 3 distâncias diferentes em cada um deles, né? Quanto maior a distância de um gene para outro, maior a chance de acontecer um crossing over, né? O crossing over cair em qualquer lugar dessa região verde aqui, ó, pode cair aqui, qualquer lugar dessa região verde é maior do que cair nessa regiãozinha aqui azul. Então, a taxa de recombinação entre A e C vai ser muito maior do que entre A e B. E a taxa de recombinação de B e C vai ser muito maior do que a taxa de recombinação entre A e B. A e B vai sempre perder porque é um pedacinho pequenininho. A chance de acontecer um crossing over aqui, ela é muito pequena. Meus cachorros estão brigando aqui. Então, se eu sei a distância de cada gene, eu sei colocar ele na posição dentro de um cromossomo. Então, veja bem aqui, ó. A taxa de recombinação entre A e B é de 45%, ou seja, a distância de A e B é 45 unidades. A distância de B e D é 5%. A taxa de recombinação de B e D é 5%, ou seja, a distância de B e D é 5 unidades. A taxa de recombinação de A e C é 20%, ou seja, a distância de A e C é 20 unidades. De C e D, 20 unidades. De C e B, 25 unidades, de A e D, 40 unidades. Então, eu tenho um cromossomo com 4 genes, A, B, C e D, e ele foi me dando a taxa de recombinação entre cada um deles. Com isso, como eu posso montar a posição em que esse gene se encontra no cromossomo, usando só essa distância. Né? Então, a primeira coisa que eu faço é colocar os genes que estão mais distantes um do outro, porque esses serão as minhas extremidades. E a partir da extremidade, eu venho colocando os meios. Né? Então, a minha maior distância é 45 unidades, que é a distância entre A e B. Então, eu já posso colocar A e B no meu cromossomo. Então, A e B tem 45 morganídeo ou 45 unidades de recombinação. Lá está dizendo que D e B tem 5 unidades de distância. Então, eu vou colocar o D mais próximo do B. D e C são 20, e C e A são 20. A e D são 40, porque é 20 até do C e do C até o D. Então, percebam que eu coloquei 4 distâncias ali, e com essas 4 distâncias, eu coloquei 4 genes ali, e fui colocando a distância de cada um para o outro. E com essas distâncias eu consigo colocar todos os meus genes no mesmo cromossomo. Então, a ordem dos genes no cromossomo é A, C, D e B.
Lembra que toda vez que vocês encontrarem este desafio, vocês têm que pensar, vou colocar os mais distantes primeiro, porque o restante vai no meio. Então, você coloca A e B, nesse caso foi A e B o mais distante, depois você começa o que está mais pertinho do outro, dessas extremidades, né? Então, se eu tenho um gene mais perto do B, é ele que vai primeiro, de uma extremidade ou da outra. Né? E aí vocês vão colocando esses genes dentro do cromossomo. Entendido isso, pessoal? Claro isso? Olha só, nós temos agora 4 exercícios para serem feitos. Vocês precisam testar se vocês entenderam onde é que estão as dúvidas, né? Eu vou deixar aí meia horinha para vocês fazerem, tentarem pelo menos fazer esse exercício. Tentam, quebra-cabeça, pensa, e aí eu volto em meia hora para resolver esses exercícios. Então, são perto das 8 horas agora, 8h30 eu venho resolver os exercícios, ok? Vou deixar aqui. Tá, ok. Vou deixar aqui, mas vai aparecer só um, né? Eu vou deixar no chat os 4 exercícios copiados para vocês poderem responder, tá bom? Vou deixar agora no chat, só um minutinho. Deixa eu parar de apresentar aqui. Abrir o chat. Bom, esse é o primeiro exercício. Este é o segundo. Este é o terceiro. Ai, não com papel. E o último exercício. Dá esse papel aqui. O cachorro resolveu comer papel agora. Oh, meu Deus. Só arrumar esse aqui que ficou desconfigurado. E esse é o quarto exercício. Foi meio desconfigurado, mas eu acho que dá para entender. Então, são os 4 exercícios para vocês resolverem em meia hora, e aí eu volto para corrigir com vocês, tá bom? Combinado assim? Então, força na peruca. A última pergunta do quarto exercício ficou faltando. Eu vou colocá-la de novo, tá? As 2 últimas perguntas do quarto exercício que não aparece
no que eu coloquei, foi aqui de novo.
Então, vamos gravar, vamos fazer as correções dos exercícios que eu deixei aí para vocês, né? Fazer a apresentação aqui. Bom, o primeiro exercício está dizendo que se um indivíduo de genótipo azão, bezão, azinho, bezinho, então é um heterozigoto na posição cis, né? A distância entre os dois locos gênicos é de 22 unidades. Então, veja bem, ele está dando a distância do locus. Que genótipo apresentarão os descendentes se ele for cruzado com um duplo recessivo? Bom, se os genes estão distantes 22 unidades, significa que nós vamos ter 22% de gametas recombinantes entre o gene azão A e B, pode ser azão e bezão e azinho e bezinho, né? Nesse indivíduo, 11% de cada gameta recombinante para dar os 22% totais. E se esses genes encontram numa posição cis, né? Essa será a conformação dos gametas parentais que vão aparecer em maior número. Então, nós temos aqui, ó, indivíduo azão, bezão, azinho, bezinho, cruzado com o indivíduo azinho, bezinho, bezinho. Então, esse indivíduo azão, bezão, azinho, bezinho, vai fazer 4 tipos de gameta. Os parentais, que é azão, bezão, e azinho, bezinho, na proporção de 88%. Por que isso? Porque 22% são os recombinantes. Né? Então, o gameta azão e o azão bezão e o gameta azinho bezinho aparecerão os dois, a soma dos dois, em 88%. 39% de azão bezão, 39% de azinho bezinho. Formarão também os recombinantes, que é o azão azinho e o azão bezinho e o azinho bezão. Esses são os recombinantes. O total deles são 22%. Então, 11% vai ser azão bezinho e 11% vai ser azinho bezão. Então, esses 4 gametas vão se juntar com um único gameta, que é 100%, né? Formado pelos indivíduos azinho bezinho, que só tem um tipo de gameta, que é o azinho bezinho. Então, os 39% de azão bezão, quando une com azinho bezinho, vai formar uma prole azão bezão, azinho bezinho em 39%, porque não tem o que multiplicar por 1, já que esse indivíduo recessivo faz 100% de gametas. O gameta azinho bezinho, que aparece em 39% para este indivíduo, vai se juntar ao gameta azinho bezinho do outro, formando o indivíduo azinho bezinho em uma proporção de 39%. Indivíduo azão bezão, e o gameta azinho bezão, que é formado em 11% dos casos para esse indivíduo, vai se unir ao gameta azinho bezinho desse indivíduo recessivo, formando indivíduos azinho bezão, azinho bezinho em 11% de frequência. E, por último, o último gameta recombinante, que é azão bezinho, né, que aparece em 11% de recombinantes, vai se juntar ao gameta azinho bezinho desse indivíduo e vai formar 11% de indivíduos azão bezinho, azinho bezão. Então, perceba que um lado eu tenho os gametas formados pelo indivíduo azão bezinho, azinho bezão, e do outro lado os gametas formados pelo indivíduo azinho bezinho, né? Então, o conjunto para os genes ligados é separado, né? O gameta paterno e o gameta materno, ou vice-versa, não sei quem é pai e quem é mãe aí, né? Então, um lado tem um gameta vindo de um genitor e do outro lado o gameta vindo do outro genitor. Deste lado direito, eu coloquei o gameta azinho bezinho, que é o que veio do indivíduo recessivo, que só faz um tipo de gameta, né? E do outro lado, os 4 gametas formados pelo indivíduo heterozigoto. No segundo
no segundo exercício, ele fala que cruzou um díhbrido, azão, azinho, bezão, bezinho, com duplo recessivo, igualzinho lá, né? Azinho, bezinho, azinho, bezinho. E obteve indivíduos com esses genótipos. Azão, bezinho, 42%, 8% de azão, bezão, 8% de azinho, bezinho, 42% de azão, bezinho, né? Lembra que eu falei para vocês, ó, de um lado é o gameta vindo da mãe, do outro lado o gameta vindo do pai. O duplo recessivo só faz um tipo de gameta, azinho, bezinho, tá aqui, né? Todos eles. E esses daqui são os 4 tipos de gametas formados pelo indivíduo de híbrido, né? Nós já sabemos que aqueles que aparecem em maior quantidade são os parentais e o que aparece em menor quantidade são os recombinantes, né? Então, vamos ver o que ele pergunta disso. Qual a posição dos cromossomos no tipo parental do dihíbrido, né? Bom, se a gente for analisar o resultado aqui, né, aquele que aparece em maior número são os parentais. Nós estamos vendo aqui que o recessivo é aqui, azão, bezão, azinho, bezinho, azinho, bezinho, azinho, bezinho. Então, esses daqui são os recombinantes. Se esses daqui que estão na posição cis são recombinantes, os cromossomos, os genes A e B estão em posição trans neste indivíduo de híbrido, né? Porque a posição trans é o que está aparecendo em maior quantidade, ó, azão, bezinho e azinho, bezão. Esse daqui são os gametas que vieram do indivíduo duplo, do indivíduo de híbrido, né? Duplo heterozigoto, duplo recessivo é o outro. Então, eles estão em posição trans, porque é o que está aparecendo em maior número, azinho, bezão, azinho, bezinho. Qual a distância entre os genes? Bom, a distância entre os genes, ela é calculada com base nos recombinantes, é a soma dos recombinantes. Então, nós temos 8%, 8% é 16, então, a distância entre os genes A e B, nessa situação, é de 16 unidades de recombinação. Terceiro exercício. O indivíduo verificou que, para 3 pares de genes ligados a B e C, a taxa de recombinação é entre A e B, 3,5%, entre A e C, 17,4%, e entre B e C, 13,9%. Apresenta a ordem dos genes no cromossomo. Bom, a gente vai começar colocando a maior distância sempre, depois vindo os que estão no meio, né? Então, se você localizar o gene mais distante, que são aqueles que têm maior taxa de recombinação, fica fácil depois colocar os alelos intermediários que fica entre os extremos, né? Então, se A e C têm a maior taxa de crossing over, a maior distância, a maior taxa de recombinação, né, é de 17,4. Então, A até C tem uma distância de 17,4. Agora, a gente vai colocar quem está no meio. A e B é o que está menor distância, 3,5, e B e C, 13,9. 13,9 mais 3,5 dá 17,4, que é a distância entre A e C. Então, a distância, a ordem dos genes fica A, B e C. Ficou nessa ordem. Por último, ele fala que um cruzamento teste, que é aquele que a gente pega o heterozigoto e cruza com o recessivo, foi utilizada uma planta pistilada, heterozigota, de fruto de pele lisa e esférica. Então, pele lisa e o formato esférico são os dominantes, porque essa era uma heterozigota, né? E uma planta estaminada duplo recessiva, que é fruto do tipo pele de pêssego e oval. Então, pele de pêssego e oval são os recessivos. E resultou na seguinte prole: 420 frutos liso e esférico, que é igual a planta heterozigota, né, lisa e esférica, 460 frutos pêssego e oval, que é igual o outro pai, que é o duplo recessivo, né, 57 fruto pêssego esférico e 63 liso e oval, né, que tem uma característica do pai, uma da mãe, e outra também a mesma coisa, uma característica do pai e outra da mãe. Então, quais são as proles recombinantes?
quais os genótipos parentais, que tipo de ligação tem o genitor pistilado, que é aquele que é heterozigoto, dê o genótipo dos gametas parentais e a frequência que cada um deles apresentam e qual a distância entre o losse para fruto liso e fruto liso, o formato de pele, né, se é liso ou pêssego, para esférico e oval. Então, vamos fazer cada uma dessas respostas, né? Então, primeira coisa, se eu somar tudo isso, eu tenho 1000 frutos, que é o total de frutos que eu tenho. Então, vamos lá. Quais são as proles recombinantes? Recombinante é aquele que apresenta menor quantidade, fruto pêssego e esférico, e liso e oval, né? Então, esses são os recombinantes, porque eles aparecem em menor quantidade, né? São 120 frutos, 120 em 1000, 12% da prole é recombinante. Quais são os genótipos parentais? Bom, genótipos parentais é aqueles que estão nos filhos parental, né? Então, o heterozigoto, o recessivo não tem dúvida, né? Do genótipo dele, tá? POzinho, 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 POzinho. O problema é o heterozigoto. O heterozigoto ele tem duas possibilidades. Ele pode ser na configuração cis, PO, Pzão, Ozão e Pzinho, Ozinho, estou chamando de P para fruto liso, Pzinho para fruto pêssego, Ozão para oval, Ozinho para esférico, né? Então, ele pode ser numa configuração cis ou numa configuração trans. E eu preciso dizer qual é a configuração que ele está para poder dizer qual é o genótipo parental. Como é que eu vou saber? Primeiro eu vou olhar quais são os gametas parentais formados nessas duas situações. Então, numa situação cis, o gameta parental é Pzão, Ozão e Pzinho, Ozinho. Numa configuração trans, o gameta parental é Pzinho, Ozão, ou Pzão, Ozinho e Pzinho, Ozão. Os gametas recombinantes numa situação cis é Pzão, Ozinho e Pzinho, Ozão. E os gametas recombinantes numa situação trans é Pzão, Ozão, Pzinho, Ozinho. Então, eu tenho esses 4 tipos de gameta. Se eu juntar esses gametas com o único gameta que é formado pelo duplo recessivo, eu vou ver as proles. E aí, eu tenho que olhar aqui, olha, qual é a prole parental? Fruto liso e esférico. Como é que eu vou fazer fruto liso e esférico? Pzão, Ozão ou Pzinho, Ozinho? Para se juntar com esse Pzinho, Ozinho aqui do outro gameta. Bom, fruto liso e esférico tem que ter um Pzão e tem que ter um Ozão. Então, Pzão, Ozão, Pzinho, Ozinho. Formei a prole de frutos lisos. E o outro prole parental é de fruto pêssego oval. Como é que é fruto pêssego e oval? Tem que ter 2 Pzinho e 2 Ozinho. Pzinho, Ozinho, Pzinho, Ozinho. Então, eu sei com isso que o heterozigoto está em configuração cis, porque é essa configuração cis que me traz fruto liso e esférico e fruto pêssego e oval, em maior quantidade. Se ele tivesse numa configuração trans, os parentais seriam PO, Pzão, Ozinho, que seria fruto pêssego e esférico, e Pzinho, Ozinho, que seria fruto liso e oval. E não é. Tá? Então, o genótipo é Pzão, Ozão, Pzinho, Ozinho, do heterozigoto, Pzinho, Ozinho do recessivo. Que tipo de ligação tem o genitor pistilado? Nós já vimos aqui, né, que ele é Pzão, Ozão, Pzinho, Ozinho, então a configuração é cis. Dê o genótipo dos gametas parentais e a frequência com que cada um deles aparece. Bom, Pzinho, Ozinho, 100%, porque é o único gameta que um duplo recessivo pode fazer. Então, vamos ver agora os dominantes, né? Bom, se eu tenho 12% de recombinantes, né, de total de frutos recombinantes, 6% dos gametas vai ser Pzinho, Ozão e 6% Pzão, Ozinho. O restante, né, o que falta para chegar a 100%, que é 88%,
44 serão parental Pzão-Ozão e Pzinho-Ozinho, né? Então, a porcentagem de recombinantes é o número, é a porcentagem de prole recombinante aqui, porque o Pzinho-Ozinho só é 100%, né? Então, essas são as porcentagens que eu achei. Qual a distância em unidade de mapa desses dois losses? A distância é o número de recombinantes. Recombinantes são 57 mais 63, 120 frutos. 120 frutos em 1.000, 12%, então 12 unidades de mapa. E assim a gente encerra esses exercícios. Para a semana que vem, nós temos a avaliação, que é a apresentação dos cariótipos de vocês, tá? Então, essa é a terceira avaliação, é essa apresentação dos cariótipos. Vocês, se tiverem dúvida, me consultem para que eu possa corrigir se o cariótipo está correto, o que vocês fizeram, e vocês produzam um material de divulgação sobre a síndrome que vocês encontraram. É para a semana que vem já, tá? Porque nós já estamos encerrando a disciplina. Depois só fica para a prova final. Na semana que vem a gente encerra a disciplina, na outra aula, na outra semana, é a prova final. Então, é isso. Eu sei que vocês caíram, não conseguiram voltar, só ver a gravação que está a correção de todos os exercícios. Qualquer dúvida, vocês podem procurar pelo WhatsApp, por e-mail, que a gente tira as dúvidas, tá bom? Então, por hoje, é só. Tá, professora. Até mais, crianças. Até amanhã o Manuel manda o nosso cariotipo, tá? Tá bom, sem problema nenhum. Eu aguardo e a gente faz a correção, tá bom? Então tá. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Abraços. Boa noite.